abençoados, eleitos da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoados. Vou agradecer a vocês aí, novos inscritos aí, que não deixaram o nome de vocês aí. Então eu não posso agradecer no nome de vocês. Eu gosto sempre de agradecer no nome de vocês. Amém? Por estar aí se inscrevendo no nosso canal aí, porque isso ajuda muito o crescimento do nosso canal. Ajuda a gente poder levar esses conhecimentos da graça de Deus a mais pessoas. Amém? E agradeço vocês, novos inscritos aí, que não deram seus nomes aí. Agradeço você aí, abençoada irmã Angélica Oliveira. Amém? Por ter se inscrito aí no nosso canal. Isso é muito importante. Muito obrigado. O tema desse estudo de hoje aqui é um tema muito polêmico, né? Entre o sistema religioso evangélico. Para nós que estamos em graça, nós já entendemos esse assunto. Para vocês novos irmãos que estão chegando agora, que também que vêm com uma visão evangélica, ainda não entende esse assunto. Mas hoje, com certeza, eu declaro que você entenderá. Então o tema aqui é Malaquias 3:10, diz que você, evangélico, rouba a Deus. Malaquias 3:10 diz que você, evangélico, rouba a Deus. E o texto que eu vou mostrar aqui é muito usado pelos pastores evangélicos para amedrontar os irmãos. Quantas vezes abençoados não ouviu pastores da sua igreja falar que quem não pagar o dízimo, está roubando a Deus. Se roubar a Deus, cai maldição, perderá suas bênçãos. O devorador, que eles chamam de diabo, entrará na sua casa e roubará os seus bens. E esse tal devorador vai vir roubar os seus bens, minguar os seus mantimentos de casa, né? Atrapalhar, né? O seu dinheiro, a sua, né, vida financeira. Amém? Mas quando eles veem que as chamadas igrejas deles não estão rendendo aquilo que eles desejam, eles pegam esse versículo de Malaquias 3, vou começar no 3, 8, 9. Todas essas coisas que eu disse aqui, eu tirei desse livro. É a mesma coisa que eles fazem, amedrontando vocês para que vocês dão os seus dízimos às igrejas, para que eles ficam cada vez mais ricos e vocês cada vez mais pobres. Ah, abençoado André, está falando besteira, o dízimo é para Deus. Não, o dízimo não é para Deus. O dízimo nunca foi para Deus. O dízimo não é para evangélico cristão. Não existe nenhuma obrigação bíblica ordenando evangélico, cristãos que eu falo católicos, darem seus dízimos. Não existe nenhuma obrigação para vocês darem seus dízimos. Não é uma ordenança de Deus. Vocês não estão dando para Deus. Vocês não estão sendo abençoados por causa disso. Vocês estão sendo abençoados porque Deus é amor. E ver a fé de vocês, mesmo uma fé, né, errônea, mas Deus é amor. Deus é amor. Uma hora Ele colocará uma pessoa que fale a verdade no caminho de vocês. Hoje aqui é o irmão André, que estou aqui falando a verdade para vocês. O acreditar ou não acreditar, aí caiba a você decidir o que acreditar. Eu acredito na Bíblia. Se você acredita nos pastores evangélicos, então você não está acreditando na Bíblia, porque eles não se baseiam na Bíblia, mas se baseiam nas suas ambições. E para fazer vocês pagar os dízimos,
usa essas palavras amedrontando vocês. Amém, abençoado? Abre os olhos, abençoados. Se baseiam na palavra. E a palavra de Malaquias 3, 8, 9 começa dizendo assim. Malaquias era um profeta. E Deus falava através de Malaquias para o povo. E ele explicava: povo, vocês estão passando aperto, passando necessidade, escassez, porque vocês estão em transgressão, estão em desobediência com Deus. Volte para Deus. Volte para Deus. Pratique, né, o que é ordenado por Deus, para que vocês voltem a ter bênção. Amém? Então, eles perguntavam: pode um homem roubar Deus? E Deus, através de Malaquias, diz: contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta: como é que te roubamos? Pode um homem roubar a Deus? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então os pastores usam essa passagem, jogando essa responsabilidade, essa ordenança, essa maldição para vocês, evangélicos. E vocês ficam com suas consciências pesadas, fazendo de tudo para dar os seus dízimos. Tem pessoas que pedem até emprestado para dar o dízimo, com medo de estar roubando a Deus, com medo de cair nessas maldições que os pastores colocam na mente de vocês. Amém? A palavra pagar o dízimo, a gente paga quando tem dívida. Quando você está com dívida com alguma pessoa, você paga aquela pessoa, né? Então, quando você paga, porque você está em dívida com alguma coisa, você vai pagar o dízimo na sua mentalidade para Deus. Então, quer dizer que você acha que tem dívida com Deus. Você não tem dívida com Deus, meu irmão cristão evangélico. Você não tem dívida com Deus, porque não existe obrigação nenhuma para você pagar, como eles dizem, pagar os seus dízimos para Deus. Malaquias 3:10, que eu botei no título, diz que você, evangélico, rouba a Deus. Eu botei esse título para chamar a atenção de vocês, porque na verdade esta palavra não está se referindo a você, evangélico, não está se referindo a você, católico, aos cristãos em geral, não está se referindo para nós. Amém? Essa passagem aqui, que vocês me roubam no dízimo e nas ofertas, não caiba a você. Essa dívida não é sua, meu irmão evangélico. Essa dívida não é sua. Mas os pastores usam isso para te amedrontar. Você tem que pagar o dízimo para não cair em maldição. Porque se você não pagar o dízimo, você está roubando a Deus. Se você roubar a Deus, o devorador vai vir na sua casa, vai devorar os seus bens, vai bagunçar sua vida financeira. Abençoado, ele chama o devorador de diabo. Diabo, Satanás. Devorador não é nem diabo nem Satanás. Mas eu vou deixar essa curiosidade para você. Vou falar sobre devorador no outro estudo. Aguarde, né? Pagar a Deus é como se tem dívida com Deus. Amém? Você, irmão evangélico, cristão, você não tem dívida com Deus. Colossenses 2, 13 e 14 diz: e a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões, aquelas pessoas que estavam em transgressão com Deus, Paulo está falando para judeus,
o judeu ou prosélitos, convertidos também ao judaísmo, porque está em Colossenses, se eu não me engano, é Grécia. Existia muito grego convertido ao judaísmo, né? Existiam muitos judeus também em outros países, Grécia, Roma. E Paulo está falando de um grupo de pessoas religiosas. A vós que estava longe, morto pela transgressão, porque aqueles que transgrediam a lei estavam em transgressão. Aí nasce a palavra pecado. E pela incircuncisão da vossa carne, né? Pela ação da carne, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele está se referindo ao Cristo. Ele veio e pagou todos os delitos. Jesus veio e pagou todos os delitos. Então pagar o dízimo fica como se você tivesse dívida. Mas ele diz que você não tem dívida. Diz que ele pagou todos os delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, nos era prejudicial. O escrito de dívida era prejudicial, não a nós, que falaram qual nos era prejudicial, mas no que se refere a nós, se refere àqueles judeus. Mas diz que ele, o que ele fez? Cancelou o escrito de dívida daquele povo, removeu inteiramente, escravando-o na cruz. Nós que cremos no Cristo, essa palavra também, ela vem de encontro a nós, dizendo que nós não temos dívida, que ele rasgou o escrito de dívida lá na cruz. Romanos 8:1 também diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o pastor te condenar, dizer que você rouba a Deus, se não roubar a Deus, se roubar a Deus, está em transgressão, está em maldição, e o devorador, e o diabo e tal. Isso é falácia religiosa, isso é mentira. Você não tem que pagar dízimo porque você não tem dívida nenhuma com Deus. Dízimo também não é para Deus. Dízimo também não é para bênção financeira. Dízimo não é para você, evangélico e cristão, católico em geral. Malaquias 3:9. A palavra diz: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Que nação toda é essa? Está se referindo a qual nação? Está se referindo a evangélicos? Está se referindo a católicos? Está se referindo a qual essa nação? Então os pastores evangélicos pegam essa palavra aqui e diz: ah lá, está vendo? A palavra está dizendo lá. Olha o que a palavra está dizendo. Deus está revelando, irmão, que alguns de vocês que estão aqui, estão em dívida com Deus, jogando a culpa na mente dos abençoados. Cuidado com a maldição, abençoados. Eles jogam essa culpa, jogam essa dívida na sua mente. Mas essa palavra não se refere a você. Essa palavra não está se referindo a você, evangélico, católico, que dão seus dízimos, que pagam seus dízimos, porque pensa que tem que pagar, porque senão está roubando a Deus. Eles jogam essa culpa, essa maldição, eles jogam na mente de vocês. E muitos de vocês, meus irmãos, estão ficando loucos com isso, com medo das maldições que eles afligem na mente de vocês. Mas essa palavra não está se referindo a você, evangélico, a você católico também, que dá os seus dízimos também. Agora, para quem, irmão André, então, se essa palavra não está dizendo para mim, evangélico, para mim, católico, que dou meus dízimos lá, bonitinho, direitinho, achando que esse dízimo está me dando bênção, achando que eu estou pagando para Deus. Não, você está achando, mas não é isso que a palavra diz. O dízimo não está te dando bênção. Você é abençoado pela graça de Deus. Você não está pagando para Deus,
porque a Bíblia nunca falou que o dízimo é dinheiro, e muito menos para Deus. Eu vou fazer um estudo, vocês vão ver. Continue aí nesse canal que vocês vão aprender todas essas coisas. Caiba vocês acreditar ou não. O que a Bíblia diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Cristo glorificado que está em cada um de nós, Ele que nos revela todas essas verdades bíblicas em que os chamados pastores escondem de vocês por causa de ambição, ganância, serve a mamão e não serve a Deus. Amém? Mamão quer dizer dinheiro. Mamão não é um ser espiritual. Mamão é uma palavra hebraica que significa dinheiro, riqueza. Ele serve mais a riqueza do que a Deus. Jamais ensinarão para vocês essas verdades, com medo de vocês pararem de dar os seus dízimos. Vocês querem ajudar a igreja? Tudo bem, vocês podem ajudar. Não há proibição nenhuma de vocês ajudar. Vocês só não podem ter o pensamento que estou pagando o dízimo a Deus. Vocês não podem nunca pagar esse dízimo a Deus embaixo de medo de maldição, medo de que está roubando a Deus, porque essas palavras não se referem a você. Você nunca rouba a Deus. Você nunca teve nenhuma ordenança bíblica para você, evangélico, pagar dízimo. Não existe obrigação para você pagar dízimo. Não existe obrigação para cristãos pagar dízimo. Amém? Então, irmão André, essa palavra está se referindo a quem? É isso que vamos ver agora. Vamos começar em Malaquias 3, vou ler do 1 ao 5, nós vamos chegar ao objetivo para entender para quem era aquela ordenança, para quem Deus, através de Malaquias, estava falando, que estava roubando nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, 1, 5 começa assim. Vejam, Deus falando através de Malaquias. Eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Está se referindo aqui a João Batista. João Batista veio para preparar o caminho do Cristo que viria. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. O povo desejava o quê? O Cristo. Virá o Cristo. Deus enviará o Cristo. Na língua hebraica, Deus enviará o Mashiach, o Salvador do povo. Então Deus está falando, eu vou enviar o mensageiro, que é João Batista, que vai preparar o caminho do Mashiach, que vocês desejam, diz Yahweh Zebaoth, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quando esse Mashiach chegou, o povo rejeitou. Olha como é que é a mentalidade do povo. Esperaram tanto Mashiach, quando Deus mandou, rejeitaram. Rejeitaram e condenaram ele lá no madeiro. Amém? Então Malaquias diz, Yahweh, através de Malaquias, né, diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? Aquele povo judeu, fariseu daquela época não suportou. Por isso o condenou à morte. Porque não suportou. Achou que ele teria que vir e puxar saco deles, puxar sardinha deles, fazer tudo igual eles estavam fazendo. Mas eles estavam longe de Deus, eles estavam desviados de Deus, eles estavam servindo mais a mamão, as riquezas, do que servindo a Deus. O Mashiach veio para trazer a verdade.
quando ele veio dizendo a verdade, ele começou a machucar, a magoar, né, os coitadinhos dos fariseus. Hoje, como o irmão André e outros irmãos que pregam a graça de Deus, falamos a verdade, mostramos a verdade, começamos a magoar os chamados pastores evangélicos. Eles não querem que nós ensinamos a verdade para vocês. Nós estamos ensinando essa verdade para vocês, porque assim e ao Deus nos chamou para isso. Então, por isso eles crucificaram o Mashiach quando chegou, porque ele veio totalmente diferente do que eles imaginavam. Amém? E por isso a palavra diz: quem suportará a sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavandeiro. Quer dizer, ele purificará aquele povo, tirará aquele povo da transgressão, né? Fará com que aquele povo o adore em verdade, sem transgressão. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas. E aí? Purificará quem? Os católicos? Purificará quem? Os evangélicos? Purificará quem? Os levitas. E os refinará como ouro e prata. Aquele povo estava em transgressão. Aquele povo estava roubando a Deus. Aquele povo que o Mashiach veio para purificar. Aquele povo que o Mashiach veio para tirar os pecados deles, para tirar as transgressões deles, para aquele povo, os levitas. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Quem são os levitas? Levitas era uma tribo escolhida por Deus para ser sacerdotes. Dos levitas nasceu o sumo sacerdote, o primeiro foi Arão, e os sacerdotes, que foi os filhos de Arão, né? E os levitas, que eram os povos da mesma tribo, foram escolhidos para ser os trabalhadores do templo. Os trabalhadores do templo, né? Então, Yahweh, através de Malaquias, está falando que os levitas, eles, né, estavam roubando o povo. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Os tempos antigos, tempos lá desde o início de Arão, eles praticavam aquilo ali, aquelas normas, aquela lei de Deus, assiduamente, corretamente, na obediência. Mas houve um tempo em que eles começaram a se desviar da verdade de Deus. Começaram a roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Não se refere a você, evangélico, a católicos. Eu virei a vocês, diz Yahweh Zebaoth, o Senhor dos Exércitos, trazendo juízo. Ele veio, né, no Cristo glorificado, trazendo juízo àquele povo, que foi o juízo que não virá. Os pastores ensinam: virá o juízo, virá o juízo. Amém? Tudo que os pastores fazem é amedrontar os irmãos evangélicos de uma coisa que não se refere para nós. Amém? Então, ele virá trazendo juízo sem demora. Vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários. Quem são esses trabalhadores? Os levitas. Quem está explorando os levitas? O sumo sacerdote e os sacerdotes,
que oprime os órfãos e as viúvas e privam os direitos dos estrangeiros. Qual é o direito dos estrangeiros? Qual eram os direitos do órfão e da viúva? A tribo de Judá, a tribo toda, né? Não de Judá, perdoe, a tribo de Israel, toda a tribo de Israel tinha que pegar os seus dízimos e trazer para o depósito do templo, para que o sumo sacerdote usasse daqueles dízimos para os sacrifícios que eles faziam no templo, usasse também daqueles dízimos para se alimentar, porque não era dinheiro, era frutos da horta, do pomar e também das criações de animais, né? Eles usavam esses dízimos para se alimentar, amém? E eles tinham que dar a 10ª parte do dízimo que eles recebiam para os trabalhadores do templo. Tinha que dar também para os órfãos e as viúvas, porque os pais morriam na guerra, ficavam crianças órfãs. Maridos morriam na guerra, ficavam mulheres viúvas. Estrangeiros que estavam no meio deles, não poderia ter terra, né, em Israel, mas às vezes se converteram, a crença deles estava no meio deles. Então esses estrangeiros também tinham também os seus direitos de ser ajudados, de ser alimentados. Isso era obrigação do sumo sacerdote e dos sacerdotes. Mas eles estavam privando os direitos dos estrangeiros, oprimindo os órfãos e as viúvas. Amém? Não tem respeito por mim, diz Zebaote, diz o Senhor dos Exércitos. Eles não têm respeito por mim. Mesma coisa os pastores de hoje, não estão tendo respeito com Deus, porque estão pegando essas palavras que eram referidas ao sumo sacerdote e aos sacerdotes, e estão jogando na consciência dos evangélicos. A palavra está bem clara, está mostrando que está se referindo ao povo levita, o povo da tribo de Levi, que era o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas que trabalhavam no templo. A palavra está se referindo a eles. Quem era o chefe dos levitas? O sumo sacerdote e os sacerdotes. A palavra está sendo dirigida para eles, não para você evangélico, não para você católico que dão seus dízimos por fé. Mas por obrigação, vocês não têm nenhuma obrigação. A Bíblia não tem nenhuma obrigação bíblica aqui que, né, mande vocês dar os seus dízimos. Amém? Então, agradeço a todos vocês. Fico por aqui. Até o próximo estudo aí. Não perca o próximo estudo. Eu vou falar sobre quem é o devorador de Malaquias 3:10. Não perca esse estudo aí, que ele também está, né? Ele também faz parte, né? Desses capítulos que eu expus aqui hoje para vocês. Ele faz parte também do livro de Malaquias 3:10, mas não perca esse estudo aí. Vou explicar para vocês, não quis falar hoje, mas vou falar no próximo estudo. Não perca esse estudo aí, tá bem? Já vou deixar claro, não é diabo, não é Satanás. Porque os pastores evangélicos botam medo em vocês, dizem que é o diabo, que é o Satanás, que é o devorador. Mas vou explicar e vou mostrar para vocês, dentro da palavra, quem é o verdadeiro devorador. Não perca esse estudo aí. Amém? Até a próxima aí. Muito obrigado. Graça e paz.